Gente, então hoje a gente vai falar sobre a vergonha, que é um assunto maravilhoso assim, que ocupa muitos de nós e para tentar o quê? Fazer o quê? Entender o que é a vergonha, por que ela acontece, qual que é a razão da vergonha existir no nosso sistema de funcionamento aqui, o que gera vergonha, e assim, qual a diferença entre vergonha e culpa, que são coisas próximas, às vezes vergonha e fobia social, vergonha e ansiedade social, e uma formação específica da vergonha que muito me interessa, que é assim, a vergonha de tudo até de receber elogio, assim, aquelas pessoas ficam absolutamente sem lugar quando recebem alguma indicação de que elas são legais, de que elas merecem ser amadas e cuidadas e olhadas e reconhecidas, né? Então, essa é uma parada que eu acho muito importante dizer aqui. Vamos lá? Esse vídeo surgiu de alguns lugares, de uma pergunta que eu vou botar aí na tela na última semana. Já era um vídeo que eu queria fazer faz um tempo, e aí calhou, encaixou, casou. E também de uma pergunta lá da autoescrita, né? Na autoescrita, que é esse processo de pesquisa que a gente faz aqui no canal, tem os textos das pessoas todas que eu acompanho, eu leio, e a gente faz as lives para interpretar os textos a partir dos conceitos da autoescrita, né? Se você quiser conhecer a autoescrita, vai aí embaixo. E aí nessa semana a gente teve um texto sobre esse constrangimento do elogio, sabe? E eu achei que valia a gente aproveitar essa oportunidade para falar aqui um pouco sobre isso, pensando sobre a vergonha. E a vergonha é um tema que aparece no texto das pessoas inúmeras vezes. Essa formação geral da vergonha, assim, que às vezes se intensifica para um lado ou para o outro lado. E aí eu acho que é importante a gente dizer para entender o que é isso, né? Não só dizer eu tenho isso, eu sou assim, eu sou tímido, eu sou assado, né? Que é uma coisa que a gente tende a fazer muito, né? Dizer que a gente é assim, mas sem entender o que é ser assim, por que você está assim, o que gerou isso, entendendo as coisas como processuais e consequências de uma série de ocorrências na vida, né? Mas então tá, primeiro é importante dizer que tudo que a gente vai dizer aqui são palavras, né? Palavras são coisas que a gente tem que ter um certo cuidado com elas. Palavras, pessoas usam palavras de maneiras diferentes. E a palavra vergonha, por exemplo, pode querer dizer uma coisa diferente para uma pessoa ou para outra. Isso é um cuidado que a gente sempre tem. Por isso que na autoescrita a gente sempre tenta buscar necessidades emocionais, né? Que são as nossas 7 necessidades emocionais. Se quiser entender, vai embaixo também. Então, esse é um processo lá que esse nome que a gente dá aos sentimentos é uma parte da pesquisa para reconhecer, para encontrar as necessidades emocionais de base por trás disso. Então, e é isso que a gente também vai fazer aqui. Então, a palavra vergonha para a gente aqui no nosso modelo conceitual estaria ligada essencialmente a 3 necessidades, ou pelo menos 3 necessidades fundamentais emocionais, né? Necessidade de ser amado, né? Então eu sinto que eu fiz algo que põe em risco a minha possibilidade de ser amado. Necessidade de fugir, tento escapar daquela situação que vai me expor, né? Que vai me botar em situação de poder não ser amado. Então, essa posição refratária em relação a esse evento tem a ver com a necessidade de fugir, obviamente, e a necessidade de dominância também, né? Então é assim uma situação de comparação ou com um grupo, ou com o outro, ou com a sua própria montagem de você mesmo, de ideal do eu, né? Que também a gente vai falar um pouquinho mais já. Mas então eu tenho assim uma falha ligada à inadequação e que assim eu não consigo alcançar meu ideal do eu, e aquela situação é a situação que vai demonstrar essa falha, evidenciar essa falha que eu estou tentando desesperadamente esconder. Então eu passo a minha vida tentando esconder um desvio, enfim, ou a possibilidade de que um desvio aconteça, pelo menos. Essa situação é que vai fazer falhar esse meu esforço. E isso está ligado a situações de dominância, né? De comparação. Dominância sempre passa por comparação, né? Aqui para a gente, no nosso entendimento. Então, mas isso é muito ligado ao ideal do eu, né? Nessa montagem aí. Então, a gente poderia também pensar que a gente tem
pode ter outras necessidades envolvidas aí, pode sim, né? Então a gente pode ter necessidade de brigar, né? A vergonha pode causar como resposta secundária derivada uma raiva de si mesmo, né? Então como é que eu faço assim, por que eu não consigo me colocar, por que eu não consigo apresentar tal trabalho, fazer tal reunião, vou fazer tal coisa, eu não consigo estar em eventos sociais de maneira mais satisfatória. E aí um sistema de punição voltado para si mesmo, seja anterior, né, ao evento, deveria conseguir, ou seja posterior, como é que eu fiz isso, como é que eu falei aquilo, que vergonha, que humilhação, né? Então a necessidade de brigar pode entrar aí também, e a necessidade de gozar, né, relacionada à satisfação sexual, estrito senso, também pode entrar aí, porque a vergonha pode gerar uma inibição, pode estar ligada a uma inibição para a possibilidade de satisfazer a necessidade de gozar. E se a gente quiser, a necessidade de buscar também, porque você não pode experimentar coisas porque você está ameaçado pela sua própria falha, né? Então, mas isso são montagens mais secundárias. Acho que a base são as três que eu falei primeiro: dominância, fugir, necessidade de dominância, fugir e de ser amado. Como sempre, um centro, necessidade de ser amado. Bom, eu acho que pode ser legal a gente pensar um pouquinho sobre a diferenciação entre vergonha e culpa. Que eu acho que aponta pra gente algumas coisas importantes. Só para localizar, tem vídeo sobre culpa aí embaixo, mas, aliás, tudo que eu disser, tudo que eu digo aqui, sempre tem os vídeos de referência aí embaixo, tá, gente? Então, eu não tô estabelecendo o conceito das coisas todas, porque a gente abriria 1000 janelas, mas todos os conceitos que eu estou usando estão aí embaixo, né? Do eu, na adequação, as necessidades emocionais e a culpa, né? A culpa, então, ela está ligada, assim, muito simplesmente a qualquer ação ou pensamento, ou possibilidade de ação ou pensamento que ameaça um sistema de vínculo básico, assim, né? Então, eu fiz algo, eu poderia ter feito algo, pensei em fazer, eu desejei fazer algo que põe em risco o meu sistema de vínculo, a minha necessidade de ser amado. Então, a minha agressividade, a minha necessidade de brigar pôs em risco a minha necessidade de ser amado. A minha necessidade de gozar pôs em risco a minha necessidade de ser amado. A minha necessidade de buscar pôs em risco a minha necessidade de ser amado. A minha necessidade de fugir até pôs em risco, porque eu sou um covarde, então não mereço ser amado, tenho culpa de ser covarde. Pôs em risco a minha necessidade de ser amado, né? Mas mais fácil da gente ver, a necessidade de brigar é a mais frequente, né? A necessidade de gozar também nos campos de repressão, que tem a ver com o último vídeo que a gente fez, no qual a gente trata um pouco da repressão, se quiser olhar, vai embaixo. Mas a necessidade de brigar, eu acho que é a central, né? Que a gente mais encontra, a maior ocorrência, assim, né? Desse conflito, necessidade de brigar e necessidade de ser amado, que está ligado a uma ambivalência fundamental, que a psicanálise já trata disso há muito tempo, entre raiva e amor e ódio, né? Então, na relação com a mãe, assim, essa agressividade do bebê afasta a mãe e o bebê entende que ele fez algo de errado e tal, e que isso ameaçou o vínculo e ameaçou a existência dele, porque o vínculo é a garantia de existência, no sentido mais básico da ideia. Isso é o que a gente pensaria como uma ambivalência, um conflito fundamental entre necessidades, né? Tenho raiva, quero brigar com esse outro, e isso continua se montando na vida com namorada, a vida inteira, né? Tenho raiva, tenho necessidade de brigar porque essa pessoa não me deu o amor que eu queria, e aí eu atuo isso de alguma forma, e isso afasta essa pessoa, e isso me causa ameaça no sistema de vínculo, necessidade de ser amado, e a resposta para isso é a culpa, né? Então, a culpa é como se fosse uma espécie de rédea, de freio, para tentar conter esses avanços dessas outras necessidades aí que vão ameaçar o vínculo, né? E aí está muito ligada, ela de modo geral, à noção de superego, né? Para a psicanálise. Então, o superego está ligado muitas vezes à ideia de culpa, né? É uma das maneiras através das quais o superego se manifesta com a culpa. Mas então a culpa estaria muito conectada a essa situação inicial, a esse primeiro sistema de vínculo. E a vergonha, como a gente está falando aqui hoje, estaria ligada já a uma posição um pouquinho mais secundária, vamos dizer assim, um pouco posterior. A culpa seria bem primária, ela pode acontecer assim já nos primeiros momentos, né? Ou, depende do teórico, mas assim, o Winnicott, por exemplo, vai pensar que a culpa pode ser bem primária e bem inicial para o bebê. E assim a vergonha, ela depende de algumas outras coisas, né? Ela depende de uma certa compreensão de um código.
ou de uma tentativa de compreender um código que você não compreende bem. A criança ridícula que sofre o escárnio dos adultos ou dos mais velhos, né? Então, existe um código, eu compreendo que existe um código social, e aí entra a ideia de exclusão muito forte, né? Existe um código social, ou seja, existe um grupo, então você já tem uma compreensão do grupo, e você está ali tentando entrar nesse grupo, tentando fazer parte de um grupo, compreendendo que existe esse código, mas sem ainda dominar esse código perfeitamente, ou correndo o risco de não conseguir dominar em algum momento. E essa ideia desse momento que você não domina o código é a ideia que te deixa exposto à possibilidade de expulsão. Então, nesse sentido, a vergonha está ligada ao momento secundário, que já está ligado ao grupo. Então, a culpa estaria ligada ao momento primário, de uma primeira relação de vínculo, e a vergonha a um momento um pouco mais adiante, um pouco secundário, nas etapas de desenvolvimento do psiquismo e do campo social. Então, um segundo campo de vínculo, que é o campo social, né? Os amiguinhos da escola, o outro, a vergonha da criança quando vê o outro, né? Com o bebê, meu filho agora de 2 anos, tem momentos de vergonha quando chega alguém, ele não sabe o que aquela pessoa vai achar dele, como é que ele vai ser visto. É bem engraçado de ver, 2 anos e 4 meses agora. Então a gente fica às vezes envergonhado. É um pouco uma cena, mas tem isso também. Então existe a entrada desse outro, sabe? Então isso é bem importante de entender nessa diferença. O Punks, que é o criador da neurociência afetiva, que formulou os 7 sistemas afetivos básicos que a gente utiliza aqui para falar das necessidades emocionais, ele vai pensar nessa noção de exclusão ligada à vergonha como uma montagem secundária do Panic Grief. O Panic é o sistema dele, que a gente chama aqui de necessidade de ser amado. Panic, que é o que faz o bebê precisando da mãe. Esse desespero do pânico que tem a ver com esse filhote precisando da mãe no momento primário. E numa montagem secundária, isso estaria ligado ao grupo e à possibilidade de exclusão, né? Então a vergonha passa por essa montagem aí. E acho que é bem importante entender essas coisas todas para a gente sacar o que está acontecendo com a gente, não simplesmente achar que a gente está, pô, que saco, sou muito envergonhado, ou sou muito tímido, essas coisas que a gente fala assim. Não que a gente não possa vir de fábrica com algumas coisas, mas tem processos que são importantes de compreender, né? Enfim, mas... Então, a vergonha está ligada assim, a esse modelo de exclusão, e aí a gente teria duas intensificações dessa vergonha que vão apontar para presenças mais fortes de necessidades distintas. De um lado, a gente tem a ideia da fobia social, né, ou ansiedade social, enfim. E a fobia social tem um tom mais intenso, mais forte, é mais carregado na tinta da necessidade de fugir, né? Então eu tenho muito medo daquela situação, eu tenho muito medo da possibilidade de falhar, eu tenho muito medo de que a minha inadequação seja descoberta, né? E aí a gente necessariamente está falando de um momento pós-construção do ideal do eu. O que quer dizer isso? É um momento no qual o amor incondicional, tudo está embaixo, então o amor incondicional já falhou, você já não se sente amado de forma incondicional, se é que você se sentiu um dia, mas enfim, vamos dizer, e aí você já constituiu uma hipótese de inadequação, eu não sou amado por isso, o problema é esse, e você já constituiu uma resposta para isso que é o ideal do eu. Então, se eu fosse assim, seria amado, né? Que é essa montagem clássica. E aí, então, a vergonha é posterior a isso, e a fobia social tem uma intensificação no medo, a ameaça de que isso seja reconhecido, percebido pelo outro, ou qualquer outro, ou que o outro, né, que o outro pode fazer te olhando. Então não é medo do outro, nesse sentido, é medo que o outro te perceba. É bem diferente, é uma coisa que a gente tem que também entender. A fobia social, de modo geral, está ligada a isso, né? Não está ligada ao medo do outro, no sentido de a ameaça, simples, né? É a ameaça da percepção do outro sobre a sua imagem, né? Então também uma inversão importante de fazer. Então, nessa notação, assim, nesse desenho da fobia social, a gente tem uma intensificação da necessidade de fugir. Lógico, a fobia está ligada a isso, de modo geral. De um outro lado, a ideia da humilhação. Quando aparece muito nos textos isso, eu me senti humilhado, tal, rebaixado, enfim. A humilhação está mais ligada à noção de dominância, né?
a noção de status, de colocação no grupo, né? Que também passa por uma resposta do ideal do eu, uma fantasia, uma montagem em fantasia do que eu deveria ser. E eu falo, então, eu vou ser foda, eu vou ser incrível, eu vou ser grandioso, blá blá blá. E a vergonha vem como assim um negócio de, cara, você não vai não, você vai falhar, você não vai conseguir. E isso tudo está conectado a essa montagem que se dá na gente de que a gente então tem que ser alguma coisa, tem que conseguir estar em algum lugar para conseguir ser amado, né? E a ameaça de não estar à altura disso. Então, a humilhação seria essa força aí ligada à dominância e a necessidade a fobia social ligada à necessidade de fugir. Lembrando, palavras, tá, gente? Palavras, cada um vai usar de um jeito, mas de modo geral, eu acho que dá pra gente entender esses desenhos. E aí, pra mim, o importante de entender isso de novo é para que a gente entenda o que está atrás disso, que a gente entenda o que causou isso, vamos dizer assim, para que a gente tenha a chance de, compreendendo isso muito bem, que é o que a gente faz aqui, o que a gente faz na autoescrita, compreendendo isso muito bem, a gente ter chance de buscar outras saídas, né? Buscar outras tentativas de satisfação. Aí a gente chega na figura da vergonha de tudo, até do elogio, né? Que é interessante, assim, que tem a ver com esse texto da autoescrita da semana passada que provocou esse vídeo aqui, vamos dizer assim. Bom, a vergonha, então, tem a ver com esse momento no qual você fica exposto, a sua falha fica exposta, a sua tentativa de farsa, e aí isso está ligado à ideia de farsa, né? Do impostor, daquele também, botar aí sobre síndrome do impostor, farsa e blá blá blá, um monte de vídeo que eu já fiz sobre isso, mas a ideia de que você está performando, você está encenando, você está tentando sustentar uma imagem impossível que deveria ser aquela imagem que te faria ser amado, você não consegue, então você está prestes a ser descoberto. Beleza, então aí isso tem duas consequências, assim, né? Então quando alguém te critica, você sente raiva do outro, raiva de você, tem saídas possíveis, ou medo dessa crítica poder acontecer, então de novo fobia social, ou essa raiva ligada à humilhação, mas de certa forma é muitas vezes fácil de concordar com essa crítica. Alguém que te destrói, você fala, no fundo essa pessoa deve ter razão, né? Porque no fundo você está conectando esse conteúdo da crítica com a sua fantasia de inadequação, ou seja, com a sua explicação para a sua falta de amor, né? Então quando bate isso, você fala, pode ter uma resposta de raiva, pode ter uma evitação desse contato, mas no fundo você lá de alguma forma acha que aquela pessoa tem razão. Quando a pessoa te elogia, aí você fica muito desbaratado, né? Porque você fala, não é possível, como é que eu vou sustentar isso? Como é que você não consegue nem ouvir isso, né? Porque e se eu não tiver a altura disso? E se eu não conseguir manter isso, né? Alguém diz que te ama, você fala, como é que eu vou conseguir manter essa história? Você corre, sai rápido, vai embora dali antes que seja tarde. É uma montagem um pouquinho parecida com o medo da rejeição. Pode se encontrar em algumas pessoas o medo da rejeição, necessidade de fugir da possibilidade de não ser amado, e que faz a gente várias vezes não ir ao encontro, mas faz também a gente fugir de uma relação, né? A gente vai embora antes que o outro vá, né? Então essa montagem aí tem uma similaridade um pouquinho diferente em função disso que eu falei já no início. Isso é uma montagem secundária e tal, mas é ligada a um grupo, a ideia de exclusão mais do que a ideia de ruptura do vínculo em si, né? Mas, então, é esse momento de você não achar que você vai conseguir sustentar isso que esse outro está dizendo. Além da possibilidade de achar que esse outro está mentindo, simplesmente também acontece várias vezes, né? Você fala, não, isso não é possível, mas um constrangimento realmente muito intenso de receber um elogio. É como se você não tivesse direito de estar na posição de ser amado, de ser elogiado, vamos dizer assim, de ser reconhecido, de ser dominante, né? É como se aquele outro estivesse te falando uma coisa que você sabe que é uma farsa e ele não sabe que é uma farsa. Isso vai ser descoberto. Mas várias vezes isso acontece de maneira muito automática. Não tem toda essa elaboração que eu estou colocando aqui. É só uma posição refratária. Meu Deus, socorro. Como é que eu saio dessa situação constrangedora desse outro gostando de mim, desse outro me elogiando, falando bem de mim? Né? E isso, acho que a gente pode construir uma cena para imaginar isso. E essa cena vai voltar a um campo primário. E acho que é por isso que essa resposta é tão automática. Então eu vou um pouco contradizer o que eu disse no começo do vídeo sobre a vergonha estar ligada a uma situação secundária, nesse caso, que eu acho que é um pouquinho diferente. Mas então, imagine que você tem uma figura de cuidado, que pode ser a primeira, pode ser a mãe, pode ser uma figura um pouquinho mais adiante, pai, babá, tia, avó e tal.
considerando que isso tem essa ordem, não é desse jeito, que não é sempre assim que funciona, mas considerando que tem essa ordem, então você tem uma figura aí de cuidado que é nesse momento de construção do ideal do eu, já está se montando isso, ou seja, não é primário, mas pode ser uma primeira figura, uma segunda figura, que você não sabe como que ela vai te receber. Então você chega lá e você demonstra alguma fragilidade, você não sabe se você vai ser cuidado, que seria o que você esperaria, acarinhado, acolhido, ou se você vai ser humilhado, né? Então essa flutuação, essa imprevisibilidade, né, dessa figura. Então essa figura que deveria cuidar de você está sempre prestes a te atacar. Então o registro é de que essa conexão amorosa, ela é em si ameaçadora, ela é em si estranha e você quer sair dela. Ela é uma posição de instabilidade. Então, o que a gente constitui como resposta que vai se automatizar depois em modelos não declarativos de memória, assim, simplesmente de estar atento e de querer sair daquela situação, de não estar na situação de estar exposto ao elogio, de cair na besteira de achar que você merece ser amado, porque quando você faz isso, você está exposto. Quando você faz isso, você pode passar de idiota, né? Fazer papel de idiota, porque você está ali, é mesmo? Fala, não, claro que não, você é um idiota, você é um merda, você não merece nada. Então é melhor que eu saia dessa situação antes para não estar numa posição de fragilidade, que é a de crer que eu mereço ser amado e estar à mercê do outro nesse sentido, né? Estar assim nas mãos desse outro, né? Então, se eu tô aqui aberto para ser amado, eu tô na mão do palhaço, né? Na mão desse outro aí. Então é melhor que eu esteja sempre muito atento, sempre percebendo o que está acontecendo, sempre capaz de fugir, de dizer, não, mas eu não queria ser amado mesmo, não, mas o que é isso? Não, mas eu não estou precisando disso. E deixa eu sair logo daqui por muito medo, e isso está ligado à necessidade de fugir, por muito medo do ataque que pode vir a qualquer momento, né? Então a gente pode construir, não estou falando que se você tem isso, essa mãe era assim, esse pai era assim e tal, mas a gente pode inferir que existia alguma insegurança muito grande nessa situação aí de que eu me abri e tomei uma bordoada, né? Então, eu quis ser incrível, quis ser legal, e as pessoas me falaram, que merda é isso aí que você está fazendo, você não é nada. Então essa montagem na vida posterior, o elogio vem como uma coisa que te traz uma dissonância desgraçada daquilo que você aprendeu seguidas vezes de que você na verdade não é nada, você não é bom, você não sabe o que você está falando, você é um idiota, que bobagem. Criança, né? Que bobagem você está dizendo. Então, quando alguém te elogia depois, você fala, não é isso, né? E o que você quer se afastar dessa possibilidade de novo ser tomado como ridículo. Então, você tenta fugir do ridículo que é você acreditar que você merece ser amado. Entendeu? Então, passa um pouco por aí, que pode ter variações de ser mais primário, mais secundário, ou seja, mais ligado ao momento que você já está tentando ser alguém, não está conseguindo, está falhando miseravelmente, ou mais uma situação mais primária de o amor em si ser ameaçador, ser instável, ser imprevisível, o que vem de lá. E a gente tem que estudar para ver qual que é o cenário exatamente. Da montagem. Eu acho interessante porque é um pouco contra-intuitivo, né? Então as pessoas falam, mas que loucura, que louco, olha que louco que eu sou, como eu sou estranho, que tenho isso, mas no fundo faz sentido. Tudo faz sentido, só a gente entender o que gerou esse sentido. Em geral, a gente não tem tempo, paciência, dedicação para entender. Então a gente acha que a gente é um desvio da lógica. Ninguém é desvio da lógica, sempre tem uma lógica, só que a gente não está entendendo qual é a lógica ainda. Tá bom? Então vai conhecer a autoescrita, tá aí embaixo, que a gente leva adiante aqui no canal. Outra coisa importante, já a gente vai ter o lançamento do livro, vou avisar aqui, estejam atentos para isso, também é importante. E lembrando que esse canal não tem publicidade, não tem comercial, então se você quer que esse canal continue, a gente trabalha com a contribuição dos membros do canal. Você pode ser membro do canal, que você só ajuda o canal, ou ser membro da autoescrita, que você então pode participar da autoescrita. E a gente se mantém aqui sem publicidade, o que me dá um grande alívio, de verdade, né? Imagino para vocês também, espero, né? Porque a ideia é um pouco essa. E aí, curte, comenta, faz as coisas todas que deixam o algoritmo feliz. E a gente se vê na semana que vem. Coloque aí embaixo questões que vocês possam ter, que possam achar que podem servir para mais gente. E a gente segue o nosso serviço aqui, tá bom? Então é isso. Até já. Tchau.